Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheta e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o livro TED Talks, do Chris Anderson. O Chris Anderson conta que no começo da carreira dele, quando ele estava terminando as faculdades, ele é formado em política, economia, filosofia, ele ia em palestras quando era necessário, quando ele precisava fazer networking. Ele fugia de palestras porque ele achava uma coisa entediante. Foi quando, depois de um pouco de resistência, ele decidiu ir numa palestra a convite de uma amiga, que era uma conferência TED. Ele foi, no primeiro dia ele achou meio estranho que utilidade aquilo ia poder ter, porque ele era um cara do mundo editorial, ele tinha uma empresa com mais de 150 revistas. Qual a aplicação que ele ia ter, né, naquilo? Porque estava tendo palestras de biologia marinha, programação, design, ele não conseguia ver como ele poderia aplicar aquilo ao trabalho dele, né? E foi aí que passaram-se 1 ou 2 dias de conferência, ele percebeu o valor que tinha aquelas apresentações do TED e a dinâmica que aquelas apresentações tinham. Cada palestrante tinha que transportar para as outras pessoas a sua ideia, a sua paixão. E foi aí que o Chris Anderson se apaixonou pelo TED. Depois disso, passaram-se 2 anos e ele ficou sabendo que o fundador do TED estava vendendo o TED. E aí ele ficou naquela loucura, né, de querer entrar para esse projeto e tudo mais. Ele passou alguns dias para pensar e decidiu sair da empresa que ele fundou, que há 15 anos ele estava nela, e foi para essa nova empreitada, para esse novo projeto, que era o projeto TED Talks. O subtítulo do livro diz que ele é um guia para se falar bem em público. Mas eu acho que o Chris Anderson foi além, e eu vou contar o porquê eu acho que ele foi além nesse livro. Ele vem presidindo o TED desde 2001 e ele ganhou muito conhecimento, né? Ele tem um repertório muito grande, ele viu muita gente bem-sucedida e mal-sucedida nos palcos. Então ele aprendeu o que funciona e o que não funciona. Ele mostra isso nos livros, ele vai mostrar quais são os fundamentos para uma boa palestra, quais são as dinâmicas, o que você deve usar, o que você não deve usar, quando que uma atitude, uma persuasão funciona, quando alguma ideia, alguma forma de transmitir uma ideia se torna negativa. Então o Chris Anderson ele vai mostrar isso, desde como você prepara uma palestra, como você coloca a sua ideia, a sua paixão na sua apresentação, como reduzir ela para 18 minutos, como se portar no palco, como falar com as pessoas, como transmitir a sua ideia da melhor forma possível. Mas além disso, o Chris Anderson deixa a gente apaixonada pelo universo TED Talks, universo de pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. Essa é a grande questão, esse é o grande valor do TED. É compartilhar, espalhar ideias que valem a pena, que é o lema deles, mas essas pessoas que frequentam o TED, que vão palestrar, são pessoas que realmente estão mergulhadas nas suas áreas e elas estão lá para compartilhar uma ideia. É isso que o Chris Anderson fala muito. O modelo TED ele foi muito bem sucedido, tanto é que a gente tem algumas variações do TED. A gente tem o TED principal, que é uma conferência que acontece na Califórnia. A gente tem o TEDx, o TEDx, que são convenções fora do TED, são independentes. Então são muitas conferências que acontecem diariamente no TEDx, no TEDx. E tem algumas outras iniciativas que eles estão fazendo para colocar pessoas que têm ideias com significado, ideias com substância, que podem modificar vidas para espalhar essas ideias. O Chris Anderson ele fala muito sobre a importância da comunicação, como é importante a gente saber se comunicar. E esse é um dos grandes intuitos do livro, é explicar como você pode comunicar uma coisa que você realmente é apaixonado, uma coisa que realmente você tem conhecimento. Porque quando a gente tem conhecimento pra gente, a gente conhece com profundidade alguma coisa, isso não significa que a gente tenha a capacidade, tenha o conhecimento necessário de como expressar isso. Isso é uma outra arte. E ele fala que essa é uma arte que faz parte do ser humano desde os tempos das cavernas. O contador de história, o cara que tinha que contar alguma coisa, que falar para o grupo, sempre teve uma importância muito grande. Ele fala que nos tempos modernos agora a gente volta a usar isso e usar muito, porque com o avanço tecnológico, com a convergência que a tecnologia gera, a gente está cada vez tendo que ser mais humanos. A gente tem cada vez mais máquinas fazendo o trabalho repetitivo, o trabalho de campo, e sobrando mais tempo para a gente ser humano, para a gente entender a nossa própria natureza e aprender a expressar isso da melhor forma possível. E o Chris Anderson vai cativar a gente dessa forma, mostrando que a importância da comunicação ela é enorme no mundo moderno. Ela é essencial, é um componente essencial e será cada vez mais para o sucesso. Como você comunica o que você acredita, como você comunica a sua visão de mundo, vai fazer total diferença no seu sucesso.
O livro, como um guia, por si só, já vale muito a pena. Ele é muito rico, teria que ser lido mais de uma vez, anotando os pontos, fazendo melhorias, praticando alguns exercícios que tá ali, porque tem muita substância mesmo o conteúdo do Chris Anderson. É um conteúdo de valor porque ele tá ali acompanhando centenas de palestrantes. Ele tem autoridade no que ele fala, ele sabe do que ele está falando, porque ele viu muita gente indo bem e indo mal em cima dos palcos. Então, nesse sentido, como um guia para palestrar, para falar bem, já é excelente. Mas não só isso, o Chris Anderson também encanta a gente contando os casos das palestras, os casos dos maiores palestrantes que passaram pelo TED. Ele compartilha, junto do guia, né, de como você falar bem, alguns casos, como que aconteceu quando algumas pessoas subiram no palco, como que a coisa desenrolou. E é muito legal a dinâmica do Chris Anderson e funciona muito bem. É uma leitura que flui, você lê rápido o livro, um livro gostoso e que no final você fica mais inspirado para transmitir suas ideias, mais inspirado para contar para as outras pessoas o que você vem lendo, o que você vem pensando. E isso tem muito significado no mundo moderno, no mundo de hoje, porque a quantidade de informação que a gente tem hoje é num volume extraordinário. Então, as pessoas vão precisar cada vez mais ouvir umas às outras, ouvir pessoas que se dedicam a uma área, porque eles vão ser os grandes canais de distribuição. São pessoas que absorvem aquela quantidade de informação, abraçam aquela tsunami de informação e comunicam para as outras pessoas. Então, o Chris Anderson ele tem uma dinâmica muito legal, é um livro que vale muito a pena ler, como um guia, como inspiração, como motivação. E o Chris Anderson acertou em cheio. Gostou? Se inscreva no canal porque semana que vem tem mais um vídeo com mais um livro. Tchau!